Bom dia, meus amados e queridas irmãs e irmãos. Nós louvamos a Deus por este dia, quando vamos estudar nesta manhã a 11ª lição sobre o tema Resgatando o Interesse pela Palavra de Deus. Salmo 127, verso 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Numa nova versão diz: se o nosso Deus, Senhor, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Ainda que muitas famílias desejem viver feliz, buscam a felicidade, queiram a felicidade, e muitas delas desejam esta harmonia constante no seu lar, e é possível isto acontecer, mas apesar deste número tão expressivo de pessoas desejando que a sua família seja feliz, ainda há uma desassociação da harmonia e ainda há muita tristeza nos lares. E há lares não tão felizes, e lares que não buscam e não perderam o interesse até pela felicidade do seu lar. Mas a maior riqueza, diga-se de passagem, é verdadeiramente uma pessoa que tenha um lar feliz. A maior riqueza de uma pessoa nada mais é a felicidade, e principalmente a felicidade em sua família. A palavra de Deus chama-nos a atenção para isso, que por mais que nós desejemos buscar a felicidade, toda a felicidade, ela está pautada verdadeiramente na felicidade da palavra de Deus. Ser feliz pela palavra de Deus. Ou seja, só é possível verdadeiramente ter uma verdadeira felicidade quando nós estamos edificados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus cuida da nossa segurança, dos nossos ideais, da nossa felicidade com muita propriedade. Então, por isso que Salomão está dizendo assim para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que buscam a felicidade. Se o Senhor não estiver vivendo na vida das pessoas e edificando, dando a elas segurabilidade e paz diariamente, e a felicidade constante no que diz a palavra de Deus, de que Deus está conosco todos os dias, nos assegurando de um bem-estar social, de um bem-estar econômico, então a casa não será edificada. Então, na verdade, o que nós aprendemos nesta lição, resgatando o interesse pela palavra de Deus, é verdadeiramente, precisamos resgatar isso e ter interesse de realmente ter em nós este desejo. Salomão chama a nossa atenção para essa aplicação de buscar na palavra a sustentação para o nosso lar. A edificação da família, o lar, só será verdadeiramente possível se estiver pautada na palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus está presente, ela ergue, ela solidifica, ela dá substância para que o homem possa vencer todas as agruras da vida com o Senhor ao lado. Portanto, resgatar a palavra de Deus é algo de suma importância. Ou seja, nós somos chamados para buscarmos isso. O Senhor tem nos alertado quanto a isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos. Isto quer dizer que tanto eu e você somos chamados a respondermos com a nossa fé, com o nosso desejo, com a nossa voluntariedade, responder os anseios de Deus, buscar conhecimento na palavra de Deus. Jeremias 33:3 diz assim: se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Se o Senhor estiver presente, se me buscar de todo o vosso coração, verdadeiramente
eu terei prazer, diz Deus, de santificar, de solidificar, de trabalhar e de dar à casa a verdadeira paz e felicidade. Portanto, é preciso que, primeiro, para que a família seja uma família abençoada, que ela não baste apenas, que ela não busque apenas entender a palavra de Deus. Ela precisa, além de entender a palavra de Deus, ela precisa verdadeiramente meditar na palavra de Deus. Não é entender, é só entender. O entendimento, eu entendo a palavra de Deus, mas você entende, mas muitas das vezes não está garantido pelo seu entendimento, a sua fé, o seu amor, a sua esperança. Então é preciso entender. Não basta somente ler a palavra de Deus. As pessoas se enganam. Entender a palavra de Deus é pô-la em prática de uma forma que ela seja examinada. Quando eu leio a palavra de Deus, eu medito nela, eu examino ela, e ela é suficiente para me dar todo o esclarecimento e tudo aquilo que é necessário para que o meu lar seja feliz. Então, eu preciso ler a palavra de Deus, sim, mas eu preciso entender a palavra de Deus. Um outro ponto também interessante para que a família seja feliz, além de ler e entender, ela precisa agora ir além, pôr em prática, pondo em prática o que entendeu, o que está lendo, o que está meditando, porque, na verdade, a maior crise é esta, quando nós lemos e dizemos que entendemos, mas não praticamos, tudo tem que pôr em prática. A palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 1, 22, diz assim: não se engane, não seja apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Ou seja, quem assim procede está tomando uma decisão sábia, está sendo sábio, está vivendo e convivendo de maneira saudável para com o Deus que o chamou e o Deus que está aconselhando. Portanto, ler a Bíblia, entender o que leu, é a mesma coisa de praticá-la. Quando eu leio, quando eu entendo, então eu vou praticá-la, porque é o ensino. É pôr em prática o ensinamento da palavra de Deus. Quando a pessoa lê, quando a pessoa entende, então ela está compreendendo de uma tal forma que ela precisa exercer a prática da palavra de Deus. Isto quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nos tornamos dependentes de Deus. Não podemos ser independentes de Deus. Precisamos compreender a palavra de Deus e, se entendemos a palavra de Deus, precisamos colocá-la em prática. A palavra de Deus, ainda em Tiago 1, 25, diz assim: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Isto quer dizer, ler a Bíblia sem praticar é pecado. Mas ler a Bíblia e pôr em prática é algo que fará de você um indivíduo feliz e santificado pela palavra de Deus. Um lar que não pratica a palavra de Deus fica vulnerável. Ou seja, entenda bem, a família como sendo uma prioridade sua e também revela o que acontece com aqueles lares que não lhe ouvem nem lhe obedecem. Ou seja, ouvir e praticar a palavra de Deus dá a você a condição de enfrentar o dia a dia e não torna você vulnerável, né? Você será invulnerável, você estará demonstrando com isso que a importância da sua família é a palavra de Deus. Então, um lar que pratica a palavra de Deus fica... O lar que não pratica, o lar que não pratica a palavra de Deus fica vulnerável. E o inimigo bagunça, o inimigo faz sapatinho. Mateus 7, de 24 a 27, diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles,
é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, me dá vigor, me dá força e me dá condição de estar estabilizado e estável diante de Deus. Finalmente, meus amados irmãos, eu e você precisamos resgatar esta questão da prática da palavra de Deus, resgatar o interesse pela palavra de Deus, porque é pela palavra que nós iremos construir um lar feliz, é pela palavra que nós vamos criar momentos agradáveis, satisfatórios, momentos de felicidade, momentos em que veremos todas as coisas frutificando diante de nós. Portanto, se nós pormos em prática a palavra de Deus, estaremos verdadeiramente saudáveis, estaremos em condições de proclamar a palavra de Deus, estaremos em condições de fazer a vontade de Deus. Ele diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Portanto, que resgatemos este interesse pela palavra de Deus, que possamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz bem claro no Salmo, capítulo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. Portanto, meus amados e queridos irmãos, nós possamos aproveitar esta lição, lendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, pondo em prática a palavra de Deus, solidificando a sua vida através da leitura e da meditação e da prática da palavra de Deus, para que nós não fiquemos vulneráveis, mas nos tornemos verdadeiramente invulneráveis e impactante, né? Debruçando na meditação na palavra de Deus, possamos verdadeiramente, santificados pela palavra de Deus, fazermos com que nações venham se render aos pés do Senhor. Portanto, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que a palavra de Deus seja o nosso maior interesse, seja o nosso ideal. E possamos meditar naquele hino, agora é o 137, se eu não me engano. Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Meditemos na palavra de Deus, resgatemos o interesse pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva, é pura e digna de toda aceitação. Ele diz bem claro, através do apóstolo Paulo, que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para retaguir, para corrigir, para instruir o homem de Deus e dar ao homem de Deus a perfeita condição para realizar toda boa obra. Resgatemos, meus amados irmãos, o interesse pela palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua palavra e vivamos assim. A tua palavra, ó Senhor Deus, escondi em meu coração para não pecar contra ti. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que este domingo seja um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo de louvor e de gratidão a Deus. Que o Senhor te abençoe. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Amém? Que Deus te guarde. Interesse pela palavra de Deus, em nome de Jesus.
Tenha um bom domingo.